A proposta de emenda à Constituição número 74 de 2013, não terminativo, da nova redação ao artigo 6º da Constituição Federal para introduzir o transporte como direito social. Autoria deputada Luiza Erundina e outros. Relatoria o senador Aloysio Nunes Ferreira. Favorável à proposta. Designo como relator ad hoc o senador Álvaro Dias e concedo a palavra ao senador Álvaro Dias para que possa proceder ad hoc à leitura do relatório do senador Aloysio Nunes Ferreira. Qual é o número do projeto, presidente? É o projeto da pauta, na página 266. Qual o item da pauta? O item de número 20. 20. Página 266. Okay. Senhor presidente, relato. Tem a palavra, senador Álvaro Dias. Parecer do senador Aloysio Nunes Ferreira sobre o projeto, a proposta de emenda constitucional número 74, que é de autoria, como disse Vossa Excelência, da deputada Luiza Erundina e outros senhores deputados. Terminativo. Apresentado em setembro de 2011 na Câmara, o texto foi analisado por comissão especial e pelo plenário daquela casa. O texto sobre o qual delibera o Senado está estruturado em um único artigo que insere a expressão o transporte entre os direitos sociais e elencados no artigo 6º da Carta Magna. Não foram apresentadas as emendas. A análise feita pelo senador Aloysio, do ponto de vista da constitucionalidade da matéria, não há óbices, visto que o conteúdo da proposta não fere as cláusulas pétreas listadas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, e tampouco trata de matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada na atual sessão legislativa, conforme estabelece o parágrafo 5º do mencionado artigo. Não há, igualmente, restrições quanto à regimentalidade e técnica legislativa. No mérito, não há como deixar de tomar como base o preâmbulo da Constituição Cidadã, que afirma que o Estado se destina a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. Como ocorre em toda a sociedade industrial, a geografia brasileira se caracteriza pela especialização dos usos do solo. Por isso, sem transporte, não há educação, não há saúde, não há trabalho, não há alimentação, não há lazer, salvo aqueles eventualmente produzidos nas próprias residências e que a sociedade não pode tomar por base. Sem transporte, a liberdade de ir e vir também fica gravemente comprometida. Impor aos mais pobres uma condenação à imobilidade, seja pelas distâncias, seja pelas tarifas, ao mesmo tempo em que os proprietários de veículos podem usufruir de todos os espaços urbanos, é algo irreconciliável com a ideia de igualdade. Como pode ser compatível o bem-estar com viagens de ônibus, cuja duração média na metrópole paulistana chega a 1 hora e 25 minutos? Que condições tem o cidadão de estudar, de melhorar sua produtividade, de contribuir efetivamente para o desenvolvimento do país, quando 2 ou 3 horas do seu dia são tempo morto, esterilizado em um desconfortável e vagaroso deslocamento urbano? Como falar em segurança ao mesmo tempo em que se impede o cidadão que quer fugir dessa mesma incomodidade e lentidão à roleta russa, que é a condução de uma motocicleta? Em conclusão, o esquecimento do transporte, especialmente do transporte dos mais pobres, é o oposto do que aconteceria na sociedade fraterna e justa preconizada pela Carta Magna e, portanto, é algo que necessita de correção urgente, que se dará na forma da aprovação desta proposta em análise. Pelas razões, opinamos pela constitucionalidade da proposta, a emenda constitucional 73, e no mérito por sua aprovação. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, senador Álvaro Dias. Em discussão a matéria. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, senador Antônio Carlos Valadares. Senhor presidente,
Em primeiro lugar, eu gostaria de felicitar ao senador Álvaro Dias, relator ad hoc, no lugar do senador Aloysio Nunes Ferreira, pelo parecer sobre esta matéria que tem grande importância no contexto da mobilidade urbana no Brasil, que, como nós sabemos, tem grandes gargalos a serem resolvidos. O nosso transporte coletivo não é de boa qualidade, porque se fosse de boa qualidade, as ruas de nossas cidades, dos nossos grandes centros urbanos, não estariam abarrotadas de veículos que muitas vezes circulam com apenas o seu proprietário, sem outras pessoas no seu interior, simbolizando um descrédito total quanto à qualidade do transporte urbano que é oferecido à nossa população. A deputada federal Luísa Erundina, que é do nosso partido, do PSB de São Paulo, em boa hora, procura incluir no artigo 6º da Constituição Federal o transporte como direito social, como um dos direitos fundamentais do cidadão e da cidadã. Por coincidência, esse Senado Federal já aprovou no passado e foi ratificado pela Câmara dos Deputados, pela Câmara dos Deputados, uma proposta de nossa autoria que já foi promulgada, que é a introdução da alimentação entre os direitos do cidadão, que foi da minha autoria e que o Senado Federal emprestou todo o seu apoio ao andamento dessa proposição. Portanto, senhor presidente, eu acho que não só do ponto de vista da conquista dos direitos sociais, como uma lembrança, uma ratificação das preocupações dos brasileiros, e neste momento em que o transporte urbano está em xeque, essa proposta da deputada Luísa Erundina vem, sem dúvida alguma, contribuir para a construção de um debate com o objetivo de oferecer à sociedade brasileira melhores condições de transporte, fazendo com que as ruas de nossa cidade sejam, vamos dizer assim, menos abarrotadas de veículos e que a circulação maior seja de um transporte urbano, o VLT, o BRT, os ônibus, tudo oferecendo em condições humanas adequadas, de conforto ao cidadão, a oferta que tantos nós reclamamos de transporte em nossas cidades do Brasil. Nós sabemos que o transporte de veículos vem sofrendo críticas em todo o Brasil, haja vista as manifestações que aconteceram e começaram em cidades como Porto Alegre e São Paulo, e que redundaram, sem dúvida alguma, numa demonstração de descontentamento, de contrariedade e de tristeza da juventude e de pessoas de todas as idades, não só com o preço do transporte, como também com a qualidade que é oferecida aos nossos cidadãos. Por isso, eu me congratulo com a deputada Luísa Erundina pela apresentação dessa proposta, que vem se harmonizar com as esperanças e os interesses do povo brasileiro. Obrigado, senador Antônio Carlos Valadares. Senador Pedro Simão. Senhor presidente, eu quero felicitar a deputada Erundina. É impressionante que a Constituição nós temos tanto tempo e que até agora ninguém tinha tido isso que foi, digamos assim, descobrir o ovo de Colombo.
se o artigo da Constituição, no que tange aos direitos individuais, fala na educação, fala na saúde, fala na alimentação, fala no trabalho, fala na moradia, fala no lazer, fala na segurança, fala na previdência social, fala na proteção à maternidade, fala na alimentação, fala na infância, assistência aos desamparados, como não fala sobre o trabalho? E eu concordo, como não fala sobre o transporte? Eu concordo plenamente com o líder do PSB de que hoje o transporte é fundamental na vida do trabalhador. Hoje eu diria que, se nós analisarmos o trabalhador que tem um emprego fixo, que vive da sua remuneração, o grande drama da vida dele é o trabalho. Se nós olharmos os trens do Rio de Janeiro, com um apinchado de gente, onde está até uma discussão sobre violências, malícias e outras coisas graves que acontecem nesses trens pelo exagero de gente, praticamente um sentado no colo do outro. E quando a gente vê o equívoco profundo do governo em dar isenção de impostos à produção de carro, o governo agora mostra que as produtoras de automóveis estão com os seus carros aos milhares parados porque diminuiu a compra. Eu, com toda sinceridade, não vejo a importância do transporte individual na venda alucinada de automóveis, enquanto não se dá a importância mínima que se devia ao transporte coletivo. A grande verdade é que o Brasil hoje produz automóvel ao exagero para a sua população e as pessoas terminam comprando. Hoje você paga R$150 por mês e você ganha um automóvel. É verdade que a maioria das vezes chega lá pelas tantas, ele perde, deixa de pagar e termina perdendo tudo aquilo que ele pagou. Agora, transporte coletivo é uma das questões mais importantes, mais fundamentais que nós temos na nossa sociedade. Agora, o que está acontecendo no Rio, eu nunca tinha visto. São dezenas de ônibus que foram queimados ao mesmo tempo. Parece uma revolução, foi uma loucura o que aconteceu, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, eu quero felicitar a deputada Erundina. Acho que ela viu aquilo que milhares de políticos e parlamentares não tinham visto e que estava na cara. Vendo agora o texto como fica com o acréscimo dela, a gente vê que é o texto que devia estar desde o início na Constituição. Eu felicito. E só espero que não seja um artigo mais que esteja na Constituição e, como geralmente acontece, fica lá sem nenhuma preocupação. Que nós, parlamentares, entendamos a importância disso e que o governo entenda realmente a importância disso. Lá em Porto Alegre, a empregada doméstica tem que pegar 2 ônibus, porque hoje a cidade foi aumentando. E onde eram as vilas populares, hoje são novas cidades e bairros de classe média alta. E as vilas foram indo cada vez mais longe para a cidade satélite. E hoje, uma empregada doméstica para chegar no seu domicílio leva 2 horas, tem que pegar 2 ônibus e leva 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Então, ela tem que sair do trabalho às 5 horas para chegar em casa às 8 horas da noite. Quando a gente vê a saída dos trens ou a entrada dos trens no Rio e em São Paulo, aquela montanha de gente, cada entrada é uma luta e cada saída é uma luta, a gente não consegue entender que as coisas continuam assim, despreocupadas, e o governo liberando de imposto, o que é uma maldade, porque o imposto que ele deixa de cobrar dos automóveis de venda é aquilo que deixa de ir para o município, porque é exatamente do retorno ao município que perde com essa isenção dada, na minha opinião, com todo respeito, desnecessária. Acho que isentar uma geladeira, correto. Isentar um fogão a gás, correto. Isentar uma máquina de lavar roupa, correto.
Agora, automóvel, com todo respeito, tem assuntos mais importantes. Senhor presidente. Para discutir, senador Inácio Arruda. Brevemente, primeiro, é uma emenda constitucional justíssima, incluir nos direitos sociais a questão do transporte público, assim como incluímos a moradia. E tramita na casa uma PEC de minha autoria que trata do direito do pedestre, que está pronta para ser votada no plenário do Senado. E peço que, se for possível, a gente trate também com a mesma urgência esta emenda constitucional da senadora Erundina. Estive agora representando o Senado pela Comissão de Infraestrutura e a Subcomissão de Desenvolvimento Urbano em Medellín, no Fórum Mundial Urbano. Essa é a questão central na América do Sul, praticamente na América Latina, mas nós vivemos situações dramáticas. O estado de São Paulo, com a sua capital, com uma região metropolitana com mais de 20 milhões de habitantes, na capital tem menos de 100 quilômetros de metrô. E o Rio de Janeiro, que vai sediar as Olimpíadas, tem menos de 50 quilômetros de metrô rodando. Em projeto tem muito mais. Eu vejo a inclusão da questão do transporte aqui em um sentido. Nós retomamos, depois de um largo período, investimentos de maior monta na mobilidade urbana, especialmente o metrô. Nós tivemos um PAC da mobilidade, que investiu diretamente em metrô, VLT, BRT, em nas 24 maiores cidades brasileiras. Isso incluiu a minha cidade, Fortaleza, que conquistou mais 12 quilômetros de metrôs subterrâneos e mais. O governador e a sua assessoria tratou de fazer um projeto de qualidade, bom, de primeira, porque é para transportar as pessoas que mais precisam. Então, acho que nós estamos carentes ainda de projetos. Os estados têm tido dificuldade de fazer projetos. O governo federal disponibilizou recursos. Algumas capitais não usaram os recursos porque sequer tinham projeto. Então não puderam nem acessar os projetos, os recursos, porque não tinham os projetos. Então acho que é preciso a gente dar um tratamento mais adequado nessa questão. Talvez, claro que por trás você tinha uma grande empresa como a Petrobras para sustentar encomendas da indústria naval no porte que nós conquistamos e retomamos a indústria naval no nosso país. Talvez nessa área, porque a indústria ferroviária, de construção ferroviária no Brasil, foi aniquilada. Nós importamos aqui quase tudo na área da indústria ferroviária, para metrô, para trens, carros de trens. Tem uma fábricazinha lá em Barbalha, no estado do Ceará, que retomou a construção de carros para trilho no nosso país. Então você veja, uma situação dramática. Isso também foi desmontado no nosso Brasil. Então acho que talvez a gente precise de um PAC da construção ferroviária que permita dar maior velocidade à construção de trens, linhas de trens para passageiros e metrôs. Para construir metrô no Brasil, nós importamos o famoso Tatu construído 100% no exterior, 100%. Não tem nada feito no Brasil. Você imagina a realidade do nosso país, que precisa dar velocidade ao transporte público de massa. Para encerrar, China e Índia, são as duas nações mais populosas, estão simultaneamente construindo a malha metroviária, né? Construindo uma linha de metrô na cidade de Curitiba, na cidade de Porto Alegre, na cidade de Salvador, na cidade de Fortaleza, ou mais uma linha em São Paulo e no Rio. Eles estão construindo simultaneamente a malha na China em 20 cidades e na Índia em 18 cidades. É um investimento de grande monta. Talvez o Brasil tenha também fazer um investimento dessa ordem, dessa natureza. Por isso, eu saúdo a iniciativa da nossa querida companheira e amiga Luiza Erundina. Espero que a gente leve a matéria, aprove aqui e leve rapidamente ao plenário. Não sei se cabe um requerimento de urgência para a emenda constitucional, mas se não couber, eu peço a urgência da mesa que dirige os trabalhos para a gente poder fazer essa votação também no plenário do Senado Federal. Muito obrigado. Vossa Excelência pode pedir pelo menos o calendário especial. Encerrada a discussão, em votação a matéria. As senhoras e os senhores senadores que aprovam a PEC 74 permaneçam como se encontram.
Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável à proposta, e a matéria agora vai ao plenário. Vai votar o requerimento de calendário especial. Senador... Especial, senhor presidente. Em votação, pedido de calendário especial do senador Inácio Arruda. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o pedido de calendário especial para a matéria.